Você deve ter ouvido falar de alguma coisa recentemente, ou até visto circulando online. A ideia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia, de alguma forma, desligar o GPS do Brasil. É uma ideia bem absurda, não é? Ou será que é possível? Essa ideia, que parece quase extrema demais para ser verdade, tem gerado muito debate e bastante preocupação. As pessoas estão se perguntando se isso é mesmo possível e, mais importante, o que isso significaria para o nosso dia a dia aqui. Você já parou para pensar no que aconteceria se, de repente, o GPS simplesmente parasse de funcionar no Brasil? Isso não é papo de viagem, nem uma cena de um filme como Guerra dos Mundos, onde a tecnologia nos vira as costas. A verdade é que essa ideia, embora possa soar distante, levanta uma discussão bem séria sobre a nossa dependência tecnológica. Fica aqui comigo, porque a gente vai desvendar esse cenário e descobrir se, caso o GPS sumisse, a gente ficaria totalmente perdido ou se existe alguma luz no fim do túnel. A gente vive em um mundo cada vez mais conectado, e a interrupção de um serviço tão essencial como o GPS pode gerar um caos inimaginável. O ponto é o seguinte: o sistema GPS é desenvolvido e controlado pelos Estados Unidos. Isso significa que qualquer decisão sobre a operação dele no mundo inteiro está nas mãos do governo americano. A simples possibilidade de um presidente dos Estados Unidos cortar esse serviço por aqui expõe uma vulnerabilidade tecnológica para o nosso país. Então, a gente vai conversar sobre o que rolaria se o GPS fosse desligado no Brasil. Além disso, vamos explorar as alternativas que o país teria nesse cenário. Depois, vamos pensar nas mudanças que poderíamos fazer para evitar as pias consequências e, para fechar, refletir sobre a importância de ter essa conversa. Para encerrar, listarei algumas lições que podemos tirar de tudo isso. Vamos começar imaginando um cenário de terror, mas sem monstros, só o silêncio dos nossos dispositivos. O que aconteceria se o GPS sumisse? O GPS não é útil apenas para você achar o caminho no trânsito ou para os aplicativos de transporte. Ele é, na verdade, a base silenciosa de muitos serviços do nosso dia a dia. Se o GPS sumisse no Brasil, a primeira onda de problemas atingiria em cheio a aviação civil e o transporte marítimo. Esses setores dependem de uma localização super precisa para garantir a segurança das operações. A perda desses dados comprometeria rotas, pousos e decolagens, colocando vidas em risco de forma imediata. E não para por aí. Logo em seguida, as telecomunicações seriam afetadas. As redes de internet e celular, por exemplo, usam os sinais de satélite não só para a localização, mas também para manter o tempo sincronizado. Sem essa referência, elas perderiam a sua sincronia, o que causaria lentidão, falhas de conexão e, em casos mais graves, o sistema todo poderia parar. Quer saber o que viria a seguir? A situação só pioraria. Mas as coisas não parariam apenas no transporte e comunicação. A gente teria um baque grande no sistema bancário e financeiro. Pense em todas as transações que você faz. A validação delas, a segurança dos registros, a coordenação entre os bancos. Tudo isso é feito com base em marcadores de tempo exatos que o GPS fornece. Uma falha nesse sistema comprometeria o uso de cartões de crédito, transferências bancárias, o Pix e até as operações da Bolsa de Valores. É um cenário que ninguém quer vivenciar. E o fornecimento de energia elétrica também seria prejudicado. Nossas subestações e geradores dependem da sincronização via satélite para equilibrar a distribuição de energia nas redes. Sem esse alinhamento, teríamos instabilidades e apagões frequentes, causando prejuízos enormes para a indústria e para a gente em casa. Ainda falando sobre os impactos práticos, imagine como seria para a agricultura de precisão, que usa o GPS para guiar tratores, drones e sistemas de irrigação. Ela perderia toda a sua produtividade. A construção civil, que precisa de medições milimétricas para obras grandes, teria dificuldades operacionais sérias. E no dia a dia da cidade, os impactos seriam sentidos diretamente nos serviços de mobilidade e entrega, como Uber, 99 e iFood. Sem uma localização exata, essas plataformas simplesmente parariam de funcionar. Pedidos não seriam entregues, motoristas não conseguiriam chegar aos passageiros e a logística urbana entraria em um colapso.
E o que muita gente não se dá conta é que até órgãos do governo, como o INPE, que monitoram desmatamento e queimadas na Amazônia, utilizam satélites e dados georreferenciados. Um bloqueio no GPS significaria a interrupção de informações críticas para fiscalização e combate a crimes ambientais. Ou seja, o problema é bem mais amplo do que parece. Agora, diante de tudo isso, a grande pergunta é: o Brasil teria alguma carta na manga? Existiria alguma alternativa para essa situação? O problema principal, e talvez o mais assustador, é que não existe um plano de contingência global. No momento, não há uma política internacional coordenada para reagir a uma falha nos sistemas de navegação por satélite, os chamados GNSS. O GPS, que os Estados Unidos controlam, é o mais utilizado no mundo. Existem outros sistemas, como o russo GLONASS, o europeu Galileu e o chinês Beidou, que também estão em operação. O desafio, entretanto, é que a presença desses outros sistemas ainda é limitada em muitos dispositivos, principalmente aqui no Brasil. Uma saída, algo que poderíamos buscar de imediato, seria investir em receptores GNSS multissistema. Esses aparelhos podem se conectar a mais de um sistema de navegação ao mesmo tempo. Essa tecnologia já existe e melhora bastante a resistência a falhas de um único sistema, como o GPS. Mas para isso, precisaríamos de uma mudança em todo o setor de telecomunicações, transporte, agronegócio e indústria, além de um forte apoio governamental para que mais pessoas e empresas adotassem essa tecnologia em larga escala. Sem esse esforço, o Brasil vai continuar vulnerável a decisões geopolíticas externas. A inteligência artificial pode ser uma poderosa ferramenta de monetização. Em nossa mentoria, ensinamos a como transformar a IA em um impulsionador de renda, criando novas receitas e escalando negócios. A IA não é apenas uma tecnologia distante, mas uma alavanca prática para o sucesso financeiro. Se você ainda não tem um negócio, te ajudaremos a construir. Se você já tem um negócio em atividade, vamos ensinar a implementar inteligência artificial para otimizar processos e aumentar os lucros. Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Bom, e se a gente sabe de tudo isso, o que o Brasil pode fazer para se blindar? Existem ações concretas que o Brasil pode e deve tomar para minimizar os riscos e se proteger, caso o GPS não estivesse mais disponível para uso civil. Uma das primeiras frentes, e essa é urgente, passa por fortalecer a segurança cibernética nacional. Precisamos desenvolver sistemas de redundância, criar mecanismos para autenticar os sinais e ter protocolos de reação rápida a falhas, integrando tudo isso aos serviços mais críticos do país. Além disso, é super importante que o país tenha uma regulamentação específica para a navegação por satélite, incluindo incentivos para a indústria brasileira desenvolver suas próprias soluções tecnológicas. Hoje, o Brasil não produz sistemas de navegação e depende quase que totalmente de tecnologias importadas. Outra rota que pode parecer distante, mas é crucial, é investir em pesquisa e desenvolvimento. A criação de centros de pesquisa focados em outras formas de posicionamento, como o uso de redes terrestres de triangulação, imagine a utilização de torres de celular, Wi-Fi e identificação por radiofrequência, RFID, pode ser um caminho. Mesmo que não sejam tão precisos quanto o GPS, esses métodos podem garantir um funcionamento mínimo dos serviços em situações de emergência. A gente precisa estar preparado para o inesperado. Agora, por que é tão importante a gente ter essa conversa aberta e transparente? Essa conversa sobre a possibilidade de um presidente americano desligar o GPS no Brasil não é só um enredo de filme, como aqueles de catástrofe que a gente vê no cinema, tipo Independence Day. Pelo contrário, é uma reflexão urgente sobre a soberania tecnológica do nosso país. A dependência do Brasil de um sistema de navegação que outra nação controla coloca em risco não apenas a nossa infraestrutura essencial, como transporte, agricultura, telecomunicações e segurança pública, mas também a nossa autonomia estratégica nacional. Por isso, essa conversa precisa envolver todos: o governo, as empresas, as universidades e a sociedade. É fundamental criar políticas públicas que incentivem a pesquisa, a inovação e a produção de nossas próprias soluções tecnológicas, diminuindo a nossa vulnerabilidade a decisões externas. E tem mais. O Brasil deveria fortalecer parcerias internacionais com outros países que têm seus próprios sistemas de navegação por satélite, como a União Europeia, com o Galileu,
a China, com o Beidou, e a Rússia, com o GLONASS. Essa cooperação garantiria que teríamos outras opções e acesso contínuo aos dados de navegação, mesmo que haja sanções ou tensões políticas com os Estados Unidos. Investir em independência tecnológica significa investir na segurança do nosso futuro. Para finalizar, o que a gente tira de lição de toda essa situação? A primeira lição, e talvez a mais valiosa, é que a soberania tecnológica é, na verdade, uma questão de segurança nacional. Países que não controlam seus próprios meios de navegação, comunicação e dados estarão sempre à mercê das decisões de outros governos. Seguindo essa linha, a gente aprende que, assim como não colocamos todos os ovos na mesma cesta na economia, a diversificação tecnológica é fundamental. Depender apenas do GPS, por mais confiável que ele seja, representa um ponto fraco. O Brasil precisa adotar uma postura de ter várias opções tecnológicas, usando diferentes fontes de dados para garantir que os serviços essenciais continuem funcionando. E por falar em setores, muita gente nem sequer sabe o quanto o trabalho depende do GPS para operar. É crucial aumentar a conscientização sobre essa dependência e os riscos envolvidos, com campanhas públicas, manuais de crise e treinamentos para as empresas. Por último, e isso é crucial, o Brasil precisa desenvolver planos de contingência nacionais para lidar com falhas nos sistemas de navegação e comunicação por satélite. Isso inclui fazer testes regularmente, simular cenários de crise e ter protocolos de resposta rápida caso os sinais de GPS sejam interrompidos. Resumindo, a simples ideia de que um presidente pode desligar o GPS no Brasil acende um alerta forte sobre a vulnerabilidade tecnológica do nosso país. Os impactos de uma ação dessas seriam profundos e amplos, afetando tudo, desde o transporte aéreo até as transações bancárias, passando pela agricultura, energia, telecomunicações e logística urbana. Mesmo que o cenário pareça extremo, é fundamental que o Brasil comece a discutir seriamente as alternativas, as estratégias para ser mais resiliente e os investimentos em soberania tecnológica. A melhor forma de se proteger contra decisões unilaterais é investir agora em nossa própria tecnologia. Pesquise mais sobre isso e ajude a gente a ampliar o debate sobre os perigos de depender de controles externos em infraestruturas tão importantes. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharam interessante esse vídeo, te convido a ser membro do canal e curtir esse vídeo. Aqui em cima do lado direito, vou deixar uma indicação de vídeo para você continuar comigo. Te vejo nos comentários e no próximo vídeo. Até logo!